Boa tarde a todos e a todos. Na hora regimental, dando continuidade às nossas atividades desta tarde, 109ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 24 de outubro de 2022. Renovando todos os cumprimentos aos eminentes pares, eminentes procuradoras, servidores e servidoras da Casa. Advogados aqui presentes, advogada também, e aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. Em discussão, a ata anterior, já distribuída, declara aprovada. O primeiro processo está adiado pela ausência justificada da desembargadora. O número 2 da pauta, recurso 0601-958-77-2022, relator, Sua Excelência Juiz Rogério Roberto, propaganda política, internet, recorrente José Domiciano Cabral, advogados Lincoln Mendes e outros, recorrida, coligação Juntos pela Paraíba e outros. Com a palavra, o eminente relator. Muito boa tarde, senhor presidente, muito obrigado. Quero saudar a Corte em nome de Vossa Excelência, saudar também o Ministério Público Eleitoral, senhoras e senhores advogados e advogadas, senhoras e senhores servidores e a todos que nos assistem. Trago a julgamento o processo 060-195877 de 2022 e, muito resumidamente, trata-se de recurso eleitoral interposto por José Domiciano Cabral contra a decisão de minha autoria, que julgou procedente a representação condenando o pagamento de multa por força da prática de propaganda eleitoral veiculada em redes sociais do candidato recorrente sem o devido registro na Justiça Eleitoral. Houve recurso e, muito brevemente, é esse o relatório, eu dou o feito por relatado, senhor presidente. Temos sustentação oral? Pois não, doutor Arson. Microfone. Excelentíssimos senhores magistrados, ilustríssima senhora procuradora eleitoral, digníssimos colegas advogados, caríssimos serventuários deste tribunal. Trata-se esse processo de representação por propaganda eleitoral irregular, ajuizada pela coligação Juntos pela Paraíba, aduzindo, em linhas gerais, que o endereço de algumas contas de redes sociais do representado, José Domiciano Cabral, não teriam sido informados no registro de candidatura, e requerendo a aplicação de multa em decorrência de tal ato. Diante de tal problemática, faço mister analisar a finalidade normativa do artigo 57b da Lei das Eleições. A partir da interpretação teleológica, é possível compreender que o fato jurídico aqui discutido não transgrediu o bem jurídico tutelado e, portanto, através da aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não há necessidade de aplicação de multa. Tal conclusão se dá a partir dos seguintes fatos. Primeiro, os perfis de rede social discutidos aqui foram imediatamente informados à Justiça Eleitoral após perceber-se o equívoco da não comunicação no momento do registro. Segundo, os perfis nunca foram ocultos ou escondidos da Justiça Eleitoral e do grande público. Várias são as postagens em conjunto do perfil oficial de Pedro Cunha Lima, devidamente informado à Justiça Eleitoral, em parceria com o perfil de Domiciano aqui impugnado. Toda a identidade visual dos perfis do candidato a governo e do vice é similar, reiterando-se assim a regularidade e a lisura das postagens. Fica claro que não houve tentativa de lesar a Justiça Eleitoral, esconder-se dela ou embaraçar sua função controladora, em especial da resolução que regula a propaganda eleitoral. Terceiro tópico é que os perfis de Domiciano somente veicularam propaganda legítima de campanha, não foram utilizados para propagação de conteúdo extraoficial, alteração de propaganda oficial, de correligionários ou opositores, nem iniciativa de caráter não republicano. Tanto que não há nenhuma ação correndo nesta Justiça Eleitoral que coloque em xeque o conteúdo das propagandas dos perfis ora analisados. Quarto tópico é que o dever de comunicar as redes sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral tem como finalidade evitar o falseamento da verdade, a alteração do teor ou da repercussão da propaganda eleitoral. Nenhuma postagem veiculada nos perfis do candidato a vice incorreram nesta prática. O quinto tópico é que há uma diferenciação quanto
ao entendimento apontado no recurso especial eleitoral 0601-1004-57-2020-616-0199 de São José dos Pinhais, do Paraná, que foi trazido aqui pela parte recorrida. Ali, tratou-se de um caso em que houve, de fato, dano ao Estado Democrático de Direito, o que não ocorre aqui. Por fim, senhores, eu venho aqui requerer isonomia no tratamento da Justiça Eleitoral para com a nossa coligação. No processo 0601-942-26-2022-615-000, a coligação Coragem para Mudar, representada pelo senhor Domiciano como candidato a vice-governador, entrou com representação em face do candidato João Azevedo por não comunicação de sua página no YouTube no momento do registro de candidatura. Naqueles autos, o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral, através de decisão monocrática da doutora Francilúcia Rejane, decidiu que a comunicação da existência da página à Justiça Eleitoral, mesmo posteriormente ao registro de candidatura, fez cumprir a obrigação legal e decidiu, então, pela extinção do processo por perda superveniente do interesse processual. É necessário, portanto, que esta Corte uniformize as decisões dos juízes auxiliares da propaganda. Afinal, a perda de interesse processual a partir do registro posterior do perfil nas redes sociais, se há, então, nem é preciso que os senhores levem em consideração tudo o que argui aqui nos últimos minutos, mas somente julguem pelo provimento do recurso, tendo em vista o cumprimento do dever através da comunicação posterior por parte do representado. Contudo, se não há perda do interesse processual, então que se analise tudo aquilo que pude levantar nos últimos minutos e perceber se há a irrazoabilidade da aplicação da multa no caso em tela. Por fim, agradeço a atenção dos senhores e rogo pelo conhecimento e provimento deste recurso para a reforma da decisão guerreada, notadamente excluir a aplicação de multa pela ausência de comunicação nas redes sociais do ora recorrente, uma vez que, a despeito do deslize, nas postagens existentes antes das informações das redes sociais no registro de candidatura, não houve mácula à finalidade normativa, uma vez que das postagens por hora do recorrente, não houve o falseamento da verdade, alteração do teor ou da repercussão da propaganda eleitoral e, muito menos, embaraço à função controladora da Justiça Eleitoral. É isso, Excelência. Obrigado pela atenção. Agradeço. A palavra recorrida. Obrigado, presidente. Excelências, eu quero saudá-los na figura de seu presidente, doutora Procuradora Regional Eleitoral, colegas advogados, servidores desta casa. Antes de adentrar nas razões da recorrida, quero expor, Excelências, a minha alegria de estar aqui pela primeira vez na tribuna desta Corte, podendo falar a Vossas Excelências que certamente são fonte de aprendizado e de conhecimento do direito eleitoral na Paraíba. Dito tudo isto, eu quero avançar para as razões da recorrida e pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso, aduzindo primeiramente que os fatos são incontroversos, conforme acabou de ser exposto pelo digníssimo advogado dos recorrentes. Doutor Domiciano, ele não informou as redes sociais, não informou nenhuma rede social e os fatos são incontroversos quanto a esse sentido. Logo, a insurgência recursal paira-se inteiramente sobre a sanção que lhe fora aplicada. Ao contrário do que aduzem os recorrentes, houve razoabilidade e houve proporcionalidade na sanção aplicada, porquanto lhe fora aplicada a multa mínima de R$ 5.000, conforme o parágrafo 1º do artigo 57b da Lei 9.504. Nesse sentido, quero também aduzir a Vossas Excelências que é indiferente a mácula conteudística dos conteúdos veiculados pelo recorrente. Na realidade, a lei se presta a garantir que a Justiça Eleitoral tenha acesso integral ao conhecimento do que é veiculado nas redes oficiais de cada um dos candidatos. Dessa forma, os requisitos propostos pelos recorrentes não estão previstos em lei, nem tampouco na jurisprudência, conforme exposto nas peças dos recorridos ao longo da marcha processual, é assente que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral determina que, em havendo omissão nos dados informados pelos candidatos, há de ser aplicada multa. E aqui, novamente, destaco que se há de se observar racionalidade e proporcionalidade, estas estão presentes na decisão recorrida, porquanto a multa imposta está no seu patamar mínimo. Não há que se falar em desobediência e desobservância às proporcionalidades que sugerem os recorrentes. Ainda, Excelências, quero destacar que no recurso interposto
pelos advogados dos recorrentes, é mencionada a jurisprudência que não diz respeito ao artigo 57b da Lei 9.504, mas na realidade diz respeito ao artigo 57d, que veda o anonimato e não há de ser observada para a formulação do vosso entendimento. Assim, excelências, destaco, como já exposto nas contrarrazões ao recurso e também na exordial, que há pelo menos 3 dispositivos violados na legislação eleitoral. O artigo 57b da Lei 9.504, o artigo 28 da Resolução 23.610 e o artigo 24 da Resolução 23.609. Pela reiterância na desobservação da lei eleitoral, é que os recorridos pugnam a vossas excelências pela manutenção da decisão recorrida e desprovimento do recurso interposto pelos recorridos. Por sua atenção, obrigado e, novamente, expresso a alegria e o contentamento de estar aqui presente pela primeira vez, na certeza de que é a construção de uma longa e frutífera relação com vossas excelências. Muito obrigado. Eu que agradeço. Palavra ao Ministério Público Eleitoral. Renovando os cumprimentos, senhor presidente, a Egrégia Costa, doutor Eduardo, um cumprimento especial a doutor Rogério, aqui virtualmente. Cumprimento também os 2 advogados que fizeram uso da tribuna, também desejando boas-vindas ao advogado que está aqui pela primeira vez. E o Ministério Público, ele se manifesta da seguinte forma: a norma da Lei das Eleições e da Resolução 23.609, ela é muito clara quando ela impõe a obrigatoriedade de todos comunicarem à Justiça Eleitoral as suas redes sociais. E essa obrigatoriedade, ela deriva tanto pela necessidade da Justiça Eleitoral controlar a autenticidade, fiscalizar conteúdo, mas, inclusive, aos demais candidatos e partidos fiscalizarem. Então, não há dúvida dessa obrigatoriedade. Aqui, no caso, não foi apresentado à Justiça Eleitoral, no início, essas redes sociais. Aí, o advogado ele traz a informação, não, mas quando percebido o equívoco, foi sanado. Entretanto, excelências, com a devida vênia, nós temos um lapso entre o momento que as postagens foram feitas até o momento em que foi regularizada a situação. E, analisando aqui a sentença ela coloca claramente que, em 7/10/2022, foi que houve a comprovação no registro de candidatura. Só que eu tenho todo o período, a partir de 16 de agosto, até outubro, quer dizer, mais de um mês, na realidade, quase 2 meses, em que eu tenho aí essa propaganda em descumprimento ao que determina a legislação eleitoral. E a legislação eleitoral ela é muito clara, lá no artigo 57b, que quando há esse descumprimento, há a imposição da multa. Ela já diz isso no parágrafo seguinte, que há a imposição da multa. Outro ponto também que eu gostaria de chamar a atenção, e parabenizando aqui a sentença do doutor Rogério Abreu, sempre muito diligente, é que ele coloca num ponto da sentença o seguinte: no caso em comento, acessei pessoalmente o perfil do representado no Instagram e constatei que a maior parte das postagens atuais, se não todas, dizem respeito a atos propagandísticos, com fotos, mensagem, pedido de votos, promessas de campanha, dentre outros conteúdos com clara finalidade eleitoral relacionada à disputa para o governo do Estado da Paraíba, ao lado do candidato Pedro Cunha Lima. Então, aqui o próprio magistrado teve esse cuidado de analisar as postagens, coloca a finalidade eleitoral, e isso não é novidade. Inclusive, temos representação eleitoral aqui, em que colocamos, inclusive, um tópico de o perfil do candidato ser utilizado como instrumento de campanha. A gente percebe hoje que as campanhas elas são feitas basicamente em redes sociais. Então, a rede social ela ganha uma relevância muito maior, porque através dela é que há não só um impulso, mas também é um instrumento de campanha. Não se pode olvidar que aconteceu esse instrumento de campanha ao arrepio da necessidade de se comunicar à Justiça Eleitoral os perfis. Então, por isso, o Ministério Público entende que a multa já foi aplicada no patamar mínimo, porque é de 5 a 30 mil, então já foi aplicado no mínimo. E em relação a esse precedente trazido por doutor Harrison, eu confesso, doutor Harrison, que não conheço, tentei copiar aqui o número, mas olhando também rapidamente o recurso, se eu estiver errada, me corrija, mas numa leitura dinâmica não encontrei no recurso isso aí. Então, não temos como analisar se o caso é o mesmo, se tem algum distingue,
não é possível verificar, até para buscar a uniformização da corte, se não temos como verificar se é exatamente a mesma situação. Não vi no recurso, então desconheço, e por isso me manifesto, no caso, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão judicial. Palavra volta ao relator. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer sempre as gentis palavras da doutora Cássia e agradecer também a colaboração sempre inestimável dos senhores advogados na disputa, digamos assim, pelo mérito da demanda, trazem sempre suas colaborações que são de enorme valia para a nossa instrução e para nosso debate sobre a causa. Bem, eu devo dizer, senhor presidente, que minha decisão se pauta estritamente no que diz a legislação eleitoral e, precisamente, né, como sustenta a parte recorrida da tribuna, há uma incontrovérsia manifesta sobre o fato em si, sobre a veiculação de propaganda eleitoral em rede social pessoal do representado, sem que ele tenha registrado essa rede social pessoal dele como um veículo de divulgação de propaganda eleitoral. Na verdade, isso aí consta do acórdão, como consta também da sentença, houve um lapso temporal muito grande entre o início da propaganda eleitoral oficial, no caso, e a regularização da rede social do candidato, que foi de 15 de agosto a 6 de outubro do corrente ano. Então, durante todo esse intervalo, realmente houve a veiculação de propaganda eleitoral por parte do perfil oficial, perfil pessoal, perdão, do candidato, sem que tenha havido aí a declaração à Justiça Eleitoral da sua utilização para esse fim. Inclusive, em seu registro constava, na verdade, a não declaração de rede social. E aí, assim, falando diretamente sobre o que foi discutido da tribuna, é preciso enfatizar algumas coisas. Primeiro, em relação à inexistência de danos, de lesões, de falseamento da verdade, tudo isso, na verdade, seriam irregularidades, seriam ilícitos adicionais se tivessem existido. Porque a providência exigida aqui pela legislação eleitoral, senhor presidente, egrégio tribunal, senhoras e senhores, na verdade, veicula à Justiça Eleitoral a possibilidade de controle e fiscalização, tanto quanto às partes, como bem dito pela doutora Cássia. Então, na verdade, isso seria uma providência que visa tanto a facilitar ou a viabilizar o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, tanto quanto pelas partes, pelos players entre si. E isso aí, na verdade, seria um instrumento de contenção. Então, independentemente de uma lesividade adicional pelo fato de se ter veiculado propaganda negativa impulsionada ou a notícia falsa, enfim, qualquer tipo de irregularidade ou de ofensa mais particularmente dita, nada disso interessa ao descumprimento desse dispositivo, porque tudo isso seriam infrações adicionais e poderiam ser punidas cumulativamente se tivessem acontecido no caso concreto. E aí, com relação à uniformização dos entendimentos, eu vou pedir todas as vênias de estilo para dizer o seguinte: eu penso que, em relação à normatividade da imposição, não há dúvida, não há nenhuma discrepância em relação ao julgamento. Eu não participo do julgamento dos demais juízes auxiliares à propaganda eleitoral, mas o que eu vejo, pelo menos o que eu percebi pela sustentação oral, é que, com relação à obrigatoriedade, não há dúvida. A dúvida talvez seja se, no caso concreto, as circunstâncias de fato imporiam ou não uma solução diversa, ou seja, de repente, um lapso temporal muito menor, com quase nenhuma veiculação de propaganda eleitoral no perfil de um candidato, implicasse a possibilidade do juiz eleitoral entender pela dispensa da multa no caso. Isso aí eu não estou discutindo, porque não é o caso aqui. Aqui nós temos um lapso temporal muito grande, com massiva veiculação de propaganda eleitoral no perfil pessoal do candidato. E aí eu penso que, em termos de proporcionalidade, na verdade, a aplicação da multa em R$5.000 leva em conta justamente essa adaptação à regularidade tão logo informado,
mas também o fato, e isso aí está no acórdão especificamente escrito, o fato de que a veiculação de propaganda eleitoral do candidato aqui representado se fazia também em conexão com o candidato na cabeça da chapa majoritária, no caso Pedro Cunha Lima. E só por isso é que foi aplicada a multa de R$ 5.000. Né? E aí, sempre sem fugir à realidade do fato em si, por que não seria nula a lesividade? Porque os comentários e as reações a cada perfil são independentes, de modo que cada perfil tem, sim, sua história independente, tem sua repercussão independente, e por isso não se pode afirmar que a veiculação de propaganda eleitoral conjunta, quando apenas um deles é registrado e o outro não, implica em ausência de lesividade, porque há a possibilidade, sim, da lesividade. A quê? A possibilidade de fiscalização e controle pela Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral e pelos demais candidatos. E tudo isso resumido, senhor presidente do Egrégio Tribunal, é que o voto é pela manutenção da sentença integralmente, inclusive no que pertine à aplicação do valor da multa, no mínimo legislativo. E é como voto. O relator está negando o provimento do recurso. Todos de acordo? Algum debate? Proclamo o resultado. Presidente, gostaria de pedir as notas taquigráficas. Perfeito. Negou-se o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial unânime, acordo publicado em sessão. Sustentações gerais, doutor Arrisson Alexandre Tagino Júnior, Márcio Augusto Barbosa Leite, Timóteo, e a doutora Cássia, pelo Ministério Público Eleitoral. Com o registro das notas taquigráficas solicitadas pelo recorrente. Processo administrativo. Senhor presidente, pedi apenas Vossa Excelência para Doutor Rogério, desconectar. minha alegria sempre manifestada pela presença de Vossa Excelência no julgamento da Corte. Agradeço penhoradamente. Presidente, só um abraço aí para o doutor Rogério. Doutor Bianor Manifestar faz um o abraço registro. Tá bom. Grande abraço. Um abraço em todos. E até a Outro próxima, abraço. se Deus Se quiser. Deus quiser. Processo administrativo, portaria 359 de 2022, apenas para designação de juiz eleitoral relacionado à zona, a 43ª zona de Sumé. Todos de acordo? Então, está homologada a portaria. A palavra está facultada. Alguma manifestação? Apenas quero também anunciar que a sessão das 16 horas do dia 9/11 deste ano está antecipada para as 11 horas do dia 4/11, para efeito de conhecimento de todos. Portanto, está feito o registro. E, finalizando a nossa sessão, eu quero registrar, com muita alegria, o aniversário hoje de Patos, 119 anos, minha terra, por 4 anos, ali fui juiz da quarta vara mista daquela comarca, também juiz eleitoral das duas zonas, a 28ª e a 65ª. Então, criei laços muito grandes lá em Patos e sempre tenho muita saudade daquele povo e daquela terra. Então, uma homenagem que a gente presta, posso registrar com o apoio de todos, inclusive do Ministério Público, de todos os pares, com envio de ofício à Sua Excelência, o gestor municipal, para que tome conhecimento dessa nossa singela homenagem. Presidente. Pois não, doutora Cássia? Também parabenizando a cidade de Patos, eu também gostaria de lembrar que hoje é o dia que se celebra o Dia da ONU, da Organização das Nações Unidas, que foi fundada há 77 anos, em 1945, e eu me lembrei também que, como um dos objetivos da ONU é manter a paz e a segurança em todo o mundo, nessa semana das eleições, que estamos aí há 6 dias, a importância que cada um de nós mantenha a paz, que celebre essa festa da democracia com todo o respeito às diversidades, porque como isso é importante, né? É o nosso intento, só para fazer esse registro. Agradeço, doutora Cássia. Realmente, a ONU é um órgão que foi construído ao final da Segunda Guerra Mundial, com toda uma projeção de servir para esse fim precípio, que é a manutenção da paz.
Obviamente que hoje ela precisa se aperfeiçoar, ser mais ativa em relação a esse desiderato, mas sempre tem o nosso respeito como algo que foi construído como um ideal e que precisa ser defendido. Só fazer aqui um registro nos horários que eu falei sobre a sessão do dia 9, seria antecipado para o dia 4, às 9 horas, em vez de 11 que eu anunciei. Então, ao invés da sessão, repetindo, a sessão do dia 9/11, às 16 horas, fica antecipada para o dia 4/11, às 9 horas, e não 11, como eu primeiramente anunciei. Não, a questão é somente a antecipação. Os horários, né, se uma coincidir com outra por força de meia hora, não causa nenhum óbice. Então, está encerrada a sessão com os meus agradecimentos a todos e a todas que aqui estiveram dando apoio para que essa sessão se realizasse.